Nosso tema desta noite é a salvação no tribunal de Deus. E eu quero pedir a você que esteja atento ao texto, Zacarias 3. Zacarias 3. Tá? Vamos chegar lá. Uma dica, você vai lá no finalzinho do Antigo Testamento, a mesma técnica de hoje de manhã, né, irmãos? Vai lá no finalzinho, vai passando as folhas assim de volta, como se estivesse voltando para o Gênesis. O Anthony deu uma dica aqui, está entre Gênesis e Apocalipse, viu, gente? Tá bem, ajuda. Né? Se alguém tinha dúvida, acabou. Né? Não tem mais dúvida, né? Está entre Gênesis e Apocalipse. Colou do irmão Camilo, né? Aí quem encontrou diz, eu encontrei. Vale também, eu achei, vale também. Quem não encontrou diz, eu não achei. Isso, vamos lá, vai chegar. Depois nós vamos aprender um cântico aqui que tem só o nome dos livros. Amém aí? Então vamos ler todos juntos. Zacarias capítulo 3, verso 1 ao 10. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante de linho sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante linho, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que aqui se encontram. Ouve, pois, ó Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida, e agora nós pedimos que o teu Espírito ilumine ao coração daquele que precisa de iluminação. E que o Senhor possa, Senhor, aqui falar a nossa alma nesta noite. Que nós possamos sair daqui alimentados com a tua palavra, a verdade do Senhor. Firmados na rocha, alicerçados, Senhor, na verdade do Senhor. Espírito Santo de Deus, leva cativa a nossa mente à obediência da palavra de Cristo Jesus. Repreende agora todo espírito de perturbação que tenta afastar as mentes de ti, e repreende tudo aquilo que distraia-nos para longe de ti, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus. Nós assim te pedimos para a glória do Senhor. Amém e amém. Amém. Zacarias
Você já leu o livro de Zacarias? Quantos já leram? Que bom, já temos algumas pessoas que leram. Zacarias, ele foi um profeta no tempo do profeta Ageu, também de Malaquias, o último profeta a profetizar, que você vê aí no Antigo Testamento. Ele foi contemporâneo de Neemias e Esdras. Você vai ver Neemias e Esdras antes do livro de Ester, que está antes de Jó, que está antes de Salmo. E aí você me diz, e o que isso tem a ver? Porque eu estou ainda perdido. Zacarias, ele profetizou provavelmente, muito certo que entre o ano 518 a 520, especialmente 520, antes de Cristo. Então, antes de Cristo, você vai contar 500 anos. Há 520 anos, lá ele começou o seu ministério. Foi um tempo difícil. Por que um tempo difícil? Porque a nação de Israel, no tempo de Jeremias, do profeta Jeremias, tinha desobedecido a Deus e Deus tinha imposto uma correção, uma disciplina sobre a nação. E a disciplina era a seguinte: eles seriam levados pelo Império Babilônico, ou pela nação babilônica, pelos caldeus, para ficarem como escravos 70 anos. 70 anos. Por causa da desobediência deles ao Senhor. E eles ficaram 70 anos ali desobedientes, em correção, como cativos. Lá no Salmo 137, você vê o clamor daquela nação, do povo de Israel, o povo de Deus ali, já dizendo assim: nós somos um povo sem pátria, nós nem gostamos mais de cantar os cânticos de Israel, dá uma dor no coração. Daquele tempo que a gente estava na presença de Deus, indo para o templo, louvando, aquele tempo tão bom, e agora nós estamos cativos aqui, no meio de um povo de língua estranha, de costumes estranhos, não se pode cultuar o Senhor, a coisa está difícil. E eles ficaram ali 70 anos, mas depois Deus levantou um outro homem, um rei chamado Ciro. E esse Ciro, mandado por Deus, ele não era do povo de Deus, ele não temia a Deus, mas mandado por Deus, ele diz: Deus me mandou a levar de volta o povo dele para Israel e restabelecer esse povo. E aí, isso aconteceu, e eles então foram restabelecidos, e ele chega na terra e encontra, sabe, terra abandonada, roça assim? Já foi na roça assim, numa casa onde o pessoal deixou lá, tinha plantação antes, mas depois deixou, a casa taperinha, né? Você imagina agora uma taperinha queimada, porque os caldeus, onde eles chegavam, eles não apenas faziam muitas maldades, que não vale a pena falar aqui, eles queimavam tudo, todo bem eles queimavam. Então eles chegam então em Jerusalém, contra aquela cidade queimada, só as ruínas, eles têm que plantar, eles têm que reconstruir, e eles têm que fazer tudo isso. Uma das primeiras coisas que eles têm que reconstruir o muro, mas eles trabalham para reconstruir, o maior desafio é reconstruir o templo, porque os babilônicos, quando chegaram, não apenas queimaram tudo, eles destruíram o templo construído por Salomão, filho de Davi, um templo maravilhoso, levaram o ouro de lá, pegaram a Arca da Aliança, que era símbolo da presença máxima de Deus ali, levaram, consumiram, foi um tempo de extremo juízo. E esse povo chega ali e eles vão plantar, eles vão reconstruir, mas eles estão reconstruindo o templo. Em volta deles tem várias nações, não querem que reconstrói, porque Israel era protegida por Deus. E agora eles não querem que reconstrói, porque eles sabem que se restabelecer o culto, voltar de novo o culto, Israel está em paz com Deus. Estão entendendo? Amém? E aí é uma nação muito forte. Diante de muitos inimigos, de tanta crise, você já não pode, nem aguenta ouvir falar mais, mas temos que dizer, né? Diante de tanta luta, de tanta crise, de tantas dificuldades, lá estão eles procurando restabelecer o culto ao Senhor. Naquele culto tinha o sacrifício, tinha os sacerdotes, tinha ali todo um sistema de culto. Matava-se animais,
o sumo sacerdote era o homem, era o principal sacerdote, e ele, uma vez por ano, ele fazia um ritual importantíssimo. Ele orava com a mão posta sobre a cabeça de um boi, de um animal, e simbolicamente ali eram transferidos os pecados dos adoradores que estavam no templo para aquele animal, e aquele animal então saía bestializado para o deserto e morria ali naquela situação terrível. Então, era um animal morrendo pelos pecados de um povo. E o povo está precisando restabelecer o culto do Senhor, porque eles sabem, eles pecaram, estavam em disciplina. E agora, diante de tantas dificuldades, surgem 2 profetas em especial. Ageu, que está aí antes de Zacarias, e Ageu é daquele tipo de profeta de fala dura. Já viu aquele pregador de fala dura? É aquele que falta rosnar, né? Então, é aquele de fala dura, e ele diz assim: vocês têm casas apaineladas, que eram aquelas casas com aqueles gesso assim, toda empetecada, toda, né? Mas o templo do Senhor está lá, ó, ninguém vai cuidar. Leia o capítulo 1 de Ageu, você vai ver isso. Já Zacarias é aquele pregador que traz a mensagem de Deus, mas de uma forma mais positiva. Mais positiva. Os 2 são profetas, os 2 são de Deus, os 2 têm a mesma mensagem de Deus: reconstruir o culto ao Senhor. Mas Zacarias é mais positivo. E ele traz várias visões que Deus lhe dá. E uma delas é esta aí. A questão é: como é que nós vamos reconstruir o culto? E a visão, eu quero que você siga comigo. Eu já falei esta parte, nós temos que tomar cuidado na interpretação dela. Muitos poderiam dizer assim: olha, esta visão é importante porque, está vendo, Deus, se você estiver em pecado, irmão, Deus vai revelar o seu pecado na igreja, não é? Porque Deus revelou que Josué estava em pecado. Mas essa não é a interpretação aqui. A interpretação correta é que este texto está falando de algo muito mais grandioso do que falar do pecado de um homem chamado Josué, que viveu mais de 500 anos antes de Jesus. O que está aqui é a graça de Deus demonstrada no tribunal de Deus. É o amor e a justiça de Deus sendo demonstrada a todos nós, a toda a sua igreja, diante da mais alta acusação que se pode ter. E eu quero que você acompanhe comigo. Primeiro, nós temos um cenário de um tribunal. Acompanhe comigo. Nós temos um cenário de quê, gente? De um tribunal. Ninguém pode estar, queridos, em paz com Deus sem antes passar pelo tribunal de Deus. A maioria das pessoas pensam assim: eu queria sentir a presença de Deus, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero estar diante de Deus, eu quero assim viver em comunhão com Deus. Então você imagina em comunhão com Deus como? Você ir para a beira de um rio, e lá tem aquela árvore bem frondosa, com as flores bonitas, e você se assenta ali numa pedra, contempla a natureza, escuta os pássaros cantando, e você sente uma paz. Não é assim? Paz com Deus é isso, não é? Pois eu vou te dizer uma coisa bem atordoante. Se a sua paz não começar no tribunal de Deus, nenhum lugar desse mundo terá verdadeira paz para o seu coração. Primeiro você tem que ter paz com Deus. Sabe por quê?
Porque um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Mas esse tribunal já está instalado. Jesus diz, não sou eu que vos julgo, mas a minha palavra, a minha palavra. A palavra de Deus já está julgando cada um de nós. O juízo de Deus já está presente. Você precisa primeiro se ver no tribunal de Deus. Se você estiver no tribunal e passou ileso, agora, meu filho, você pode estar dentro do inferno que você está em paz. Tá bom aqui? Tá comigo? Tá entendendo? Mas se você tiver qualquer paz deste mundo, lembre-se que Jesus diz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo. Tem uma paz do mundo, que é essa assim que você sente assim, ó, aquela tranquilidade assim, ó, é aquele que é alívio, né? É aquilo. Mas você talvez não se compareceu ainda diante do tribunal de Deus. E eu pergunto para você, se hoje você estivesse diante do tribunal de Deus, você passaria ileso? Passaria sem se queimar? Pois nós precisamos estar. O Evangelho anuncia isso. Romanos é o livro da Bíblia que fala e explica-nos mais sobre o Evangelho. E ele começa o Evangelho assim, em Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e injustiça humana. A ira de Deus, Deus como um juiz de todo o universo. E termina assim o Evangelho, a explicação do Evangelho em Romanos capítulo 8, verso 31 a 39, especialmente do 31 a 33, termina dessa forma, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o juízo é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará consigo todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém? É assim, é uma cena de tribunal. A primeira coisa que eu quero que você entenda agora, é você e eu agora, devemos estar agora, nos vendo no tribunal de Deus. Podemos fazer esse exercício? Podemos? Amém? Então veja aqui e vamos ver como é que fica. Primeiro nós vimos o juiz soberano e o intercessor nesse texto. E aí ele é descrito como o anjo. O intercessor é o advogado, não é, Danilo? O advogado, o intercessor e o juiz. É o anjo, é o Senhor. Ele representam as duas partes, o juiz e o intercessor. Mas nós vimos também o réu. Quem é o réu nesse texto? Josué, o sumo sacerdote, o homem de quem todo mundo olhava e dizia, o sumo sacerdote é a pessoa mais consagrada entre nós. Esse aí, era quase assim, se ele não for salvo, nenhum de nós. Era o homem mais consagrado, pois esse era o réu. Mas também havia o opositor, o acusador, que é Satanás. Aliás, Satanás significa adversário. Irmãos, diante disso, nós vimos uma cena muito importante. O acusador, vamos começar com o acusador. Ele estava, diz o texto aí no verso 1, que ele estava o quê? A mão direita do réu. Ele estava à direita do réu. Imagine, Josué está aqui, diante de Deus, mas do seu lado estava o acusador, aquele que apontava o dedo e dizia todos os pecados de Josué. Esse era o acusador, mas ele estava à sua mão direita. Isso significa uma posição legal. Significa que Satanás não usurpou nada. Ele tinha o direito de estar ali acusando Josué. Ele não estava fazendo nada ilegal diante daquele tribunal. Ele estava seguindo os protocolos todos direitinho, para acusar direitinho
da forma certa a Josué. Também vimos que ele se opunha a Josué. Satanás apareceu a fim de apresentar uma condenação clara, uma condenação contundente, que não dava para desviar. Josué, de fato, era culpado. Esse era o acusador. E eu quero que você entenda agora, se Satanás pudesse agora nos acusar diante de Deus, dizendo para Deus que nós somos pecadores, ele tinha o direito? E tem. Ele tinha o direito. Porque nós, de fato, somos pecadores. Josué não devia nada a Satanás, mas a Deus sim. Então aparece o réu. E o que é que o réu faz nessa cena? Ele está em silêncio. Você não vê o homem diante de Deus: Deus, eu sou bom demais. Deus, o Senhor tem que me atender porque eu tenho fé demais. Deus, o Senhor sabe que eu fiz até muita coisa boa. Josué tinha feito coisa boa, gente? Tinha? Tinha, ele era o sumo sacerdote, irmãos. Pense você chegar no tribunal de Deus e dizer: Senhor, mas eu fiz aquelas boas obras, Senhor. O Senhor sabe ali, aquela pessoa que estava passando a necessidade, eu fui lá e dei uma cesta básica. Senhor, o Senhor sabe que eu evitei falar mal dos outros, Senhor. Na cidade todo mundo fala mal de todo mundo. Eu evitei, eu fechei a minha boca, Senhor. O Senhor tem que me aceitar. Pois então, Josué, ainda que fosse o sumo sacerdote, ainda que fosse o homem mais consagrado, ele estava em silêncio, porque o homem não tem argumento, nem diante de Deus, nem diante de Satanás, até que Deus o justifique. O ser humano não tem nenhum argumento diante de Satanás e diante de Deus, até que Deus o justifique dos seus pecados. Ele não tem argumento. É por isso que Satanás tem o poder de oprimir e destruir vidas, porque as pessoas não foram justificadas e não estão perdoadas e lavadas pelo sangue de Cristo. E aí Satanás vem destruindo as vidas das pessoas, porque elas ainda estão debaixo da ira de Deus. João capítulo 3, verso 33. Mas aquele que rejeitar o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Josué está em silêncio. Então a palavra passa ao juiz, ou melhor, ao advogado, ao defensor. Esse sim, tem o direito. Amém, queridos? Amém. E ele faz 3 declarações importantes. Vamos lá? Verso 2. Acompanhe na sua Bíblia. A primeira coisa que ele nos diz aqui é no verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás, primeira declaração: o Senhor te repreende, ó Satanás. Deus, na autoridade que ele tem em todo o universo, em todas as coisas, como Criador, a primeira coisa que ele diz é: o Senhor te repreende. Esse advogado diz: o juiz, o Deus Pai, ele te repreende, Satanás. E a palavra repreensão no hebraico é demolir, é destruir todo o argumento, é acabar com. Então, nesta palavra, Deus age com autoridade e repreende Satanás. É a primeira coisa que Deus faz. A segunda declaração, todos juntos aí? Segunda declaração: o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. A segunda declaração acrescenta um elemento importante: o Senhor que escolheu a Jerusalém. Aquela Jerusalém que foi disciplinada 70 anos pelos caldeus. Esta Jerusalém é escolhida por Deus, é eleita de Deus. Preste atenção, meus irmãos. A eleição, ela vem da parte de Deus, e Deus não escolhe as pessoas porque elas são boazinhas,
porque Deus viu assim, falou, mas fulano vai ser tão bom, acho que eu vou escolher ele. Não. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 a 8, se você quiser marcar na sua Bíblia, olhe só como é que Deus escolheu e como é que Deus escolhe as pessoas ou escolhe uma nação. Deuteronômio 7, de 7 a 8. Esse texto, se você puder marcar na sua Bíblia, diz para nós tudo o que Deus está fazendo aqui no seu tribunal e por que ele fez isso. Deuteronômio 7, verso 7, 7, 7, 7, 7. Nos diz assim: não vos teve o Senhor afeição. Deus olhou assim, falou, tem nada nele que presta não. Você sabe o que é afeição? Você já viu aquele negócio de bater o olho e achou bonito? Né? Que nem as pessoas quando encontram comigo, né? Né? É autoestima? Não, isso aí foi um exagero, eu reconheço. Né? Esse foi um exagero. Né? Bom, imagina aquele perfil que você mais acha bonito. Com certeza não é o meu. Mas, é o do Rodrigo, né? Imagina aquele perfil, quando você vê, o que é a primeira coisa? Você fica o quê? Afeiçoado. Aqui diz, o Senhor não te escolheu porque teve afeição. Não foi com sua cara, não. Deus não escolhe as pessoas por causa disso, não. Fulano é tão gente boa, eu vou escolher ele. Fulano é tão joinha, né? Legal. Não é isso não. Diz o verso ainda, verso 7. Nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Deus podia estar assim, eu quero um povo que faça o meu trabalho na terra. Então eu vou escolher uma nação poderosa. Qual que eu vou escolher? O Egito é uma boa nação, né? Chegou até a construir pirâmides, fazendo dos israelitas escravos. Você vê que coisa maravilhosa. Podia ter escolhido quem? O Egito. Mas ele não escolheu os egípcios. E Deus está dizendo, eu não olho para quem tem capacidade, quem tem habilidade, quem tem... Deus não escolhe por isso, não. Se você hoje está pensando que Deus escolhe pessoas por causa disso, esqueça. Não tem nada em você e em mim que faz Deus ficar atraído. Nada. Doeu? Doeu? Mas o Senhor nos cura, né? Vamos continuar? É bom que seja ferido assim. Eu sei, vocês têm ouvido muitas mensagens humanistas, evangélicas, né? Você é precioso, mas que eu não sei o que de Ofir, eu não sei... aqueles cânticos que faz você ficar lá no alto, né? E você fala assim, desse jeito Deus tem mesmo é que gostar de mim. Eu sou bom demais. Você escuta o cântico e fica se achando a 11ª maravilha, né, do mundo, né? A 7ª maravilha do mundo, não sei, a 8ª. Mas não é. Deus olhou para você e falou, não tem nada não. Mas diz o verso 8, todos juntos, mas porque o Senhor vos amava. O amor, ele não existe por causa de alguma coisa. Se eu dissesse assim, eu amo a Alessandra porque ela é bonita, e eu casei com ela e é bonita para valer. Mas os anos passam. Os anos o quê? Passam. E ela continua muito bonita, não é? Para minha alegria, né? Mas eu sei que quando os anos passam, a beleza vai embora. Se eu tivesse amado a Alessandra por causa da beleza, todo mundo entendeu, né?
O amor não tem uma causa no outro. O amor é a causa. Guarde isso. Deus nos escolheu porque o amor dele é a causa. Você está me entendendo aqui? Está me entendendo? Não é porque ele viu uma causa em você para amá-lo, para amar. É porque o amor dele é a causa. Você sabe como isso é grandioso? Você está entendendo? Significa que você não precisa ser bom, bonito, grande, especial para Deus te amar. Porque o amor dele, porque a escolha dele por você não está baseada em qualquer coisa de você. Está baseada unicamente no amor dele. O amor é a causa, o amor não precisa de causa, o amor é a causa. Meus queridos, é assim. Então, voltando aqui para Josué capítulo 3, rapidinho. O Senhor que escolheu a Jerusalém, e escolheu por causa de quê, irmãos? Por causa do amor de Deus, não por causa deles. Não é por causa sua não, Josué. Não é. Mas é por causa do amor de Deus. O Senhor que escolheu a Jerusalém, e o Senhor vira para Satanás e diz o quê? O Senhor te repreende. Terceira declaração, todos juntos? Não é este um tição tirado do fogo? Todo mundo sabe o que é isso. Quando você tira o tição lá do fogo, tição é porque a madeira já está quase indo embora. Jerusalém já tinha ficado, irmãos, no fogo 70 anos, no fogo do cativeiro. E Deus, com o seu amor, foi lá e tirou. Não vai acabar com Jerusalém, a disciplina não vai acabar. Sabe o que é isso? Deus estava redimindo, restaurando, tirando Israel de toda a condenação. Deus estava restaurando Israel. Meus queridos, em Deuteronômio capítulo 4, verso 20, diz: mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, aqui outro cativeiro, lá do Egito, para que lhe seja povo de herança, como hoje se vê. Irmãos, Deus é quem tira as pessoas, quem nos tira do cativeiro, da condenação. É este Deus que nos tira desse cativeiro. A cena ainda no tribunal prossegue. Agora verso 3, acompanhe na sua Bíblia. E nesse verso 3 em diante agora só o anjo fala, só o Senhor é que fala. E a primeira coisa que nós vemos está assim, leia o verso 3 comigo, todos juntos. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Duas coisas importantes a gente ver aqui. A primeira coisa que nós vimos é que a acusação, ela era real. A acusação, ela era real. O anjo estava vendo. Josué estava o quê? De vestes sujas realmente. Não é assim que Satanás viu, falou, está sujo. E Deus viu, está onde? Está o quê? Não, estava de fato suja. E ele estava diante do anjo do Senhor. Meus queridos, a palavra do Senhor nos diz em Isaías 64, verso 6, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Ainda que sejamos como Josué, o homem mais consagrado de Israel, ainda assim somos pecadores, e as nossas justiças são como trapos de imundícia. Eu sei, isso vai quebrando as ilusões da gente. A gente pensa que é bom mesmo, a gente pensa que merece alguma coisa, mas é ilusão. Saia da ilusão. É preferível você estar ferido pela verdade do que acalentado pela mentira. Deus, então, sendo justo, deveria estar condenando Josué, porque ele estava sujo diante de Deus, com vestes sujas. E vestes sujas significa o quê? Que ele era
pecador, que ele tinha desobedecido a Deus. Deus deveria condená-lo. Diz assim em Êxodo 34, verso 7, que Deus não inocenta o culpado. Aquele que é culpado, Deus não diz assim, não, faz de conta que não teve problema. É o jeitinho brasileiro, já viu? Isso temos, vista grossa, né? Isso não tem aqui. Com Deus, não. E dizem Ezequiel 18, verso 20, assim, a alma que pecar, essa morrerá, será condenada. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Deus é justo. Se ele estava com vestes sujas, ele deveria ser condenado. Mas o que Deus faz? Então, nos versos seguintes, nós vimos algo importante. Algo que nós aprendemos em todo o Novo Testamento. Deus regenera, Deus santifica. E Deus faz isso purificando Josué. Os versos seguintes. Então, verso 4 e 5, olha aí na sua Bíblia. Diz então o anjo, para tirar as vestes sujas de Josué, e diz assim para Josué, a Josué disse, eis que tenho feito que te passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Sabe o que Deus faz? Ele tira de nós a culpa do pecado, a roupa suja do pecado, e põe em nós, e bota em nós as roupas da sua justiça. Quando Adão pecou, Adão tentou se cobrir com o quê? Folhinhas. Já tentou fazer roupa de folha? Vai para você ver, não dá certo. Era inapropriado. Quando você tenta se cobrir diante de Deus com as suas boas obras, tentando merecer com elas, isso não serve, isso é impróprio. Mas o que é que Deus fez com Adão? Deus matou um cordeiro, sacrificou e da pele fez o quê? Roupas apropriadas. O sacrifício do cordeiro, morrendo para cobrir a vergonha de Adão. Eram as roupas preparadas por Deus e não por Adão. Você está tentando merecer diante de Deus, você está tentando se cobrir com as roupas da sua própria justiça, diante de Deus não é possível. Talvez você está tentando se limpar com a sua própria força, você está tentando vencer o pecado com a sua própria força, talvez você está tentando chegar diante de Deus e pensar, não, vai passar em branco, ele vai dar um jeitinho, Deus é bom, Deus é amor, ele vai salvar todo mundo. Não tem isso. Só há uma outra forma. Alguém tem que morrer no nosso lugar. Pois este então dá novas vestes, e lá na frente nós vamos ver com base em quê. Não somente isso, mas ele diz também para Josué, acompanhe comigo aí, os versos 7, verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios. E te darei livre o quê? Livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ele está dando uma restauração. Restauração. Olha só o início aí, ó. Quem é que estava falando? O anjo, não é isso? Então, veja bem, o verso anterior, e você vai ver quem é que continua falando, né? O profeta usando o anjo, né? Falando sobre o anjo, pela boca do anjo. Meus queridos, agora o verso 7. Deus promete para ele a restauração, mas chama ele a uma consagração. Uma consagração, a uma santificação. Sabe por que nós santificamos as nossas vidas?
nós santificamos as nossas vidas porque Deus nos chamou para isso com base em alguma coisa, em algum feito dele. E onde está esse feito? No verso 8 e 9. 8 e 9, então nós temos aqui a promessa feita por Zacarias. Leia comigo. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. A primeira coisa que nós temos é a promessa agora do renovo. Quem é esse? É o próprio anjo, é o intercessor, é Jesus, o renovo profetizado em Isaías aquele tempo todo. Este é o Senhor Jesus, ele é o renovo. E uma coisa importante aqui, irmãos, porque Josué significa Salvador, e o nome Josué é o nome Jesus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o nome Josué é Jesus. No Antigo Testamento, o nome Jesus é Josué, Salvador. Aquele Josué que estava ali era um Josué falho, mas aqui este renovo está apontando o outro Josué que viria. E esse Josué é quem? Jesus. Esse não pecaria. Ele faria o sacrifício perfeito em nosso lugar. E aí diz, ele e os seus companheiros, o sacerdote, porque Jesus e Josué era sacerdote. Josué estava representando o povo diante de Deus, mas era um representante pecador. Agora Jesus não. Este que viria, ele seria sem pecado algum, e ele viria e faria o sacrifício por nós. Verso 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Isso é a perfeição da visão. Eis a que eu lavrarei a escultura. Estou com dificuldade de enxergar. Diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Aqueles sumos sacerdotes que ali estavam, queridos, eles tinham que fazer sacrifícios todos os dias, durante anos e anos. Mas o que viria, tiraria o pecado, tiraria a culpa da terra num só dia. Num só dia. Sabe que dia foi esse? Quando Jesus subiu aquela cruz e morreu por nós, os pecadores. Naquele dia, o Josué do Novo Testamento entregou a sua vida e morreu em nosso lugar e tomou os nossos pecados. Por isso ele pode dizer o quê? O Senhor te repreende, Satanás. Por isso ele pode dizer o quê? Tira dele as vestes sujas e põe limpas. Por isso ele pode dizer o seguinte: consagre a sua vida porque eu vou restituir a você o ministério. Porque Cristo estava ali sendo apontado 500 anos depois. E 500 anos depois Cristo faria o sacrifício por Josué, que morreu, que estava atuando há 500 anos antes de Cristo. Vocês entenderam? Cristo morreria 500 anos depois, mas já estava morrendo por Josué, o sumo sacerdote. Por isso Deus pode repreender Satanás e não mais repreender simplesmente dizendo o seguinte: eu vou fazer vista grossa. Ele está com roupa suja, eu vou fazer vista grossa. Não. Deus repreendeu fazendo a verdadeira justiça. Qual é? O meu filho, 500 anos depois, morrerá por este Josué aqui, hoje, e pagará o preço dos seus pecados. Pois se Cristo morreu há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos, ele pode pagar o preço dos nossos pecados, porque ele num só dia fez isso tudo por nós. Você entendeu agora? Você entendeu agora?
Cristo não havia morrido. Não, de fato, historicamente. Mas no plano de Deus, sim. Já estava executado antes da fundação do mundo. E, meus queridos, por isso, Deus pode justamente repreender Satanás a qualquer momento, não somente pela sua autoridade e poder, mas também pela justiça dele, que foi colocada em Cristo Jesus naquele dia. Amém? Amém. Glória a Deus. Os resultados, então, desta salvação, quero que você veja comigo. Verso 10. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. A vide como um símbolo de Israel, e aqui um símbolo dessa congregação de Israel. E aqui nós temos duas coisas: o convite, primeiro o convite, e depois a paz e a comunhão na igreja. Convite da igreja para todas as pessoas, para que as pessoas confiem em Cristo e não nas suas obras, e não nos seus méritos. Confie em Cristo, confie somente em Jesus, e Satanás vai repreender o diabo que está atuando na sua vida. E Satanás será repreendido, e você não estará mais sujeito às obras de Satanás, porque Cristo veio para desfazer as obras, para destruir as obras de Satanás. Então, quando você crê em Cristo, você já não está mais debaixo da condenação, mas você está debaixo da graça desse Deus que pagou o preço da sua dívida. Por isso, a igreja deve evangelizar. Amém? Diga para o irmão, nós devemos evangelizar. Evangelizar é contar essa boa notícia. É contar a notícia de que o seu caso já foi resolvido no tribunal de Deus, quando Cristo Jesus pagou o preço dos seus pecados. E você não precisa e não deve mais viver submetido às obras do inimigo e à cegueira do inimigo, mas agora ele te lava, o Senhor Jesus te lava, te purifica, te restaura, te conduz e traz a paz para você junto com os irmãos. Amém? Há um cântico de salvação, Isaías 12, verso 1 a 6. Leia comigo se você puder. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se, e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas grandiosas, gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Vocês creem nisso? Amém? Esse é o cântico de quem está salvo pela graça diante de Deus. Algumas aplicações rápidas, eu quero que você preste atenção. Se você não tem paz verdadeira, não aquela paz abstrata, paz concreta com Deus, se você não tem paz concreta, real, no seu coração, e ainda diante das tormentas da vida, você deve fazer duas coisas. Primeira delas, olhar se você já esteve diante do tribunal de Deus, esse tribunal que ainda não desceu para julgar todos os povos, mas que está acontecendo agora já na vida de cada um. Aqueles que rejeitam
a Cristo. Pois diz a palavra em João 3,17, que Cristo não veio julgar, mas aqueles que não creem já estão condenados. Aqueles que não creem já estão condenados. Não é que serão condenados, eles já estão. O juízo final será declaratório e não será um juízo no sentido em que Deus vai chegar e dizer, agora vamos começar o julgamento. Não, o julgamento já está sendo feito. Aqui, agora. Será apenas, o juízo final será apenas uma declaração. O Senhor apartará os bodes para a sua esquerda e as ovelhas para a sua direita, porque já estão julgados. Bodes são bodes, ovelhas são ovelhas. O julgamento já está aqui. Mas a todo o que crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. Meu irmão, se você tem essa paz no coração, amém. Se você não tem essa paz diante do tribunal de Deus, arrependa-se dos seus pecados hoje. Busque o Senhor de todo o coração e peça, Senhor, eu não me vejo ainda diante do tribunal do Senhor, mas eu ouvi a tua palavra e ela diz, o tribunal está acontecendo aqui agora. E eu, nesta noite, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, de coração. E como Josué, que não tinha nada que argumentar, eu também não argumento, Senhor. Eu só aceito o grande amor que o Senhor tem por mim. Sem motivo algum o Senhor me amou. Eu só recebo esse amor agora no meu coração, na minha vida. E eu sei que o Senhor cala Satanás, que o Senhor repreende Satanás na minha vida, na minha casa, porque o Senhor me traz a paz diante do tribunal do Senhor, diante da justiça. Eu sei que Cristo pagou o preço dos meus pecados, e eu quero viver em grande, enorme gratidão ao Senhor Jesus. Quero viver assim grato, cheio de gratidão, cheio de gratidão. Eu quero consagrar a minha vida, como o Senhor chamou Josué para uma consagração. Eu quero consagrar a minha vida. Eu quero consagrar a minha vida ao ministério, à palavra, à vida com o Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço por mim e me chamou para viver assim. Mas se depois desse momento seu coração ainda permanece duro, eu quero te pedir uma coisa. Nós temos andado preocupados. Será que vai ter dinheiro no final do mês? Nós temos andado preocupados. Será que o nosso nome está muito bom diante das pessoas? Nós temos andado preocupados com tanta coisa material nesse mundo. Tantas coisas desse mundo, irmãos. Mas a única coisa que de fato interessa é se passarmos ilesos pelo tribunal de Deus, estaremos de fato em paz. Pergunto para você, que adiantaria se você ganhasse tudo nesse mundo? Tudo. As melhores amizades, você tivesse o dinheiro, se você tivesse toda a apreciação desse mundo, mas no dia do juízo fosse declarado que você não, Deus declarasse, você não é ovelha, nunca foi minha ovelha, você nunca foi minha ovelha, você teve nos seus lábios o meu nome, você até leu a Bíblia, você até foi à igreja, você falou até para as pessoas sobre mim, mas você não é minha ovelha, nunca foi.
Eu pergunto para você, de que adiantaria tudo isso aqui na terra? De que adiantaria tudo isso? Todas essas coisas. De que adiantaria? De que adiantaria 70 anos de alegria nessa terra, o que é praticamente impossível, para uma eternidade no inferno, condenado eternamente por um castigo contra o Deus eterno? De que adiantaria isso? Busque essa paz que só se encontra diante do tribunal de Deus quando Ele te absolve. Como João diz assim, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Ou em 1 João capítulo 2, verso 1, que diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Oremos. Pai bendito, eis aqui a tua palavra, estamos gratos pelo teu imenso amor para conosco. Podemos ir para nossos lares e a nossa casa sabendo que o Senhor nos ama, não por aquilo que fazemos, não por aquilo que somos, não pelo que temos, mas porque o Senhor decidiu nos amar de uma forma que nós não conhecemos e não temos como saber. Obrigado, Senhor Jesus, por ser o nosso sacrifício, por sofrer naquela cruz o nosso inferno, a condenação eterna para as nossas almas, por pagar ali o preço e a ofensa do tamanho do próprio Deus, a ofensa contra o Deus eterno. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tomou a culpa dos nossos pecados. E agora nós podemos viver em paz e na presença do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe.